Fala galera, tudo beleza? Eu sou o professor Marcelo, a galera me conhece mais como Marcelão da Química e tô vindo aqui no caderno do Enem para poder dar uma super dica para que você possa mandar muito bem na prova de Ciências da Natureza. A gente vai analisar nesse vídeo uma dica sobre classificação do carbono na cadeia e classificação da cadeia carbônica. Na postagem que a gente está fazendo, a gente está colocando para vocês várias informações, caso você queira se aprofundar mais no assunto ou até mesmo ver vários gabaritos comentados sobre a prova. Beleza? Então vamos analisar a dica. Bom galera, a nossa primeira dica é sobre a classificação do carbono na cadeia. Já tiveram algumas questões do Enem que cobraram isso, então agora a gente vai dar uma rápida analisada. Lembrando galera, que se por acaso você ficar perdido, você nunca estudou esse tema, a gente colocou para você uma aula super completa sobre esse assunto. Então vamos lá. Um carbono, como vocês podem ver aí no vídeo, ele pode ser classificado como primário, secundário, terciário ou quaternário. Vamos analisar aqui nessa estrutura. Então nós teremos nesse carbono a classificação de carbono primário, que eu vou colocar um Pzinho aqui. E por que ele é primário? Porque ele está ligado no máximo o que? A um outro carbono. Então nesse caso o carbono que ele está ligado diretamente é esse daqui. Consequentemente, o de cima também recebe a classificação de carbono primário. E percebam que esse carbono aqui, que eu estou assinalando, ele vem ter a classificação de carbono terciário. Por qual motivo? Ele está ligado diretamente a 3 outros carbonos. Sempre quando a gente vai fazer esse tipo de análise, o que importa é o que está ligado diretamente. Os outros carbonos não vão importar por hora, perfeito? Então nós temos primário, primário e terciário. Alguns alunos, eles classificam de forma errada o carbono tendo em vista a ligação química. Então alguns alunos falariam que isso é um carbono secundário por conta da dupla ligação. Então tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que ver quem é que está ligado diretamente, perfeito? Esse carbono aqui, por sua vez, seria um exemplo de carbono secundário, porque ele está ligado diretamente a 2 outros carbonos. Quem são esses carbonos? Esse daqui e esse outro, perfeito? Vamos lá. Esse carbono aqui, ele recebe a classificação de carbono quaternário. Por qual motivo? Porque ele está ligado diretamente a 4 outros carbonos. O de baixo primário, o de cima primário. Esse daqui a gente tem que tomar cuidado porque muitos falariam que é um carbono quaternário, mas ele é um carbono terciário. Por quê? Porque aqui nós temos um átomo que não é de carbono. Então a gente acaba tendo o quê? 3 carbonos ligados diretamente. Então aqui nós temos um carbono terciário, o de cima primário, o de baixo primário. Galera, esse daqui, observe que ele não está ligado diretamente a nenhum outro carbono. Ainda assim, a gente classifica como primário. Observe que o carbono primário é aquele que está ligado diretamente a, no máximo, um outro carbono. Então, quando a gente fala que é no máximo, a gente pode ter situações como essa. Ele não está ligado a nenhum, mas ainda assim a gente classifica ele como primário, perfeito? Então, essa foi a primeira dica. Se por acaso você ficou perdido, não deixe de assistir a aula sobre esse tema. E agora nós vamos para a nossa segunda dica, que é a classificação da cadeia carbônica. Algumas questões do Enem, eles te dão um problema onde o pré-requisito para você conseguir resolver a questão é analisar a classificação da cadeia carbônica. Agora a gente vai fazer uma revisão bem rapidinha sobre esse tema, e se por acaso você ficou perdido ou até mesmo nunca estudou esse tema, na postagem nós colocamos um link para que você possa depois olhar a aula com bastante calma. Vamos lá. A gente pode ter uma classificação da cadeia como aberta ou fechada. Então percebam que a nossa primeira estrutura configura o que é cadeia aberta e a segunda como cadeia fechada. Aqui embaixo nós vamos ver a classificação como cadeia saturada ou insaturada. Quando nós temos apenas ligações simples entre os carbonos, nós dizemos que a cadeia é saturada. Porém, se a gente tiver uma ligação dupla ou uma ligação tripla, ou até mesmo mais de uma ligação dupla ou tripla, a gente chama de cadeia insaturada. Mas preste atenção, toma cuidado que uma cadeia insaturada, ela recebe essa classificação quando a dupla ou tripla ligação é entre os carbonos. Percebam que eu coloquei uma terceira molécula aqui, onde temos uma dupla ligação, só que não é entre carbonos, é entre carbono e oxigênio. Na nossa
terceira análise aqui, a gente vai ver o termo que é a normal ou ramificada. A primeira estrutura configura uma cadeia normal, porque não há a presença de ramos. Porém, a segunda, a gente tem uma ramificação. Então, observem que nesse ponto aqui, a gente apresenta um carbono terciário. E uma dica que eu tenho que dar para vocês é, quando nós temos carbono terciário ou quaternário, ali a gente pode ter certeza que nós temos uma ramificação. No caso, a ramificação vem ser essa daqui, que é um carbono ligado a 3 hidrogênios. Se por acaso você está vendo essa representação e você nunca estudou essa fórmula estrutural em bastão ou em linha, nós também colocamos para você um link para que você possa olhar essa aula depois. Nesse último exemplo aqui, a gente tem aquela classificação de homogênea ou heterogênea. O que seria uma cadeia homogênea? É quando nós temos o segmento de carbonos, né? Então aqui nós temos carbono, 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 que não está sendo interrompido por um átomo diferente, o que a gente chama de heteroátomo. Eu vejo que muitos alunos falam que uma estrutura como essa seria uma cadeia heterogênea. Então toma muito cuidado, porque isso daqui é um exemplo de cadeia homogênea. E aqui, logicamente, eu coloquei para vocês olharem o que seria uma cadeia heterogênea. Então percebam que nós temos carbono, 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 e entre carbonos nós temos um átomo que é diferente, ou seja, um heteroátomo, aqui nesse caso um oxigênio. E a parada toda você que está olhando esse vídeo, será que você está identificando as funções orgânicas? Ou seja, aqui nós temos uma cetona, aqui nós temos um éter, aqui nós temos um álcool. A gente está preparando para vocês um vídeo dando dicas sobre esse assunto. Fiquem ligados aqui na postagem do caderno do Enem, perfeito? Então aqui nós temos um exemplo de cadeia heterogênea. Percebam que entre os átomos de carbono há um heteroátomo, perfeito? Percebam que aqui a gente colocou 4 estruturas que correspondem a cadeias fechadas. Uma cadeia fechada, ela pode ser classificada como aromática ou não aromática, beleza? Geralmente nesse conteúdo a gente tem a classificação de alifática, alicíclica, acíclica e cíclica. Então, para esse vídeo não ficar com um fluxo de informações muito alto, a gente está convidando vocês para depois olhar essa aula com calma, com muito mais exemplos, e a gente, mais uma vez, colocou lá na postagem o link para que você possa ver essa aula com calma. Então aqui, essa cadeia aqui seria classificada como não aromática, ou seja, aquelas classificações que a gente fez anteriormente, a gente pode aplicar também na cadeia fechada. Por exemplo, essa daqui é uma cadeia fechada, ela é saturada, não tem ramificação, ou seja, ela é normal e homogênea, perfeito? Aqui na de baixo a gente apresenta uma dupla ligação entre carbonos, ou seja, é uma cadeia que é fechada, ela não é aromática e ela é insaturada e homogênea, perfeito? Aqui na de baixo a gente tem a mesma classificação, só que com a diferença que nós temos 2 insaturações. Mais uma vez, a classificação continua sendo a mesma dessa daqui que eu mostrei para vocês. Quando nós temos uma alternância de dupla e simples ligação na cadeia fechada, a gente chama o nosso composto orgânico de aromático, ou seja, ele recebe a classificação de aromático, podendo ser de mononuclear ou polinuclear, com núcleos isolados ou núcleos condensados. Nesse caso, nós temos o aromático mais famoso, que é o benzeno, e eu espero que você possa estar relembrando e se ligando nessas dicas que o professor está passando, perfeito? Então, deseja saber mais? Olha lá o link na postagem e acompanhe as postagens do caderno do Enem. Um abraço e até a próxima!